Boa noite. Apresentação, do trabalho do programa de pós-graduação estrito sensu do mestrado em ambiente de saúde. Meu nome é Magno Rafael Miranda Santos. Meu orientador é o professor Dr. Oswaldo Borges Pinto Júnior. O tema é a relação dos níveis de dióxido de carbono e doenças respiratórias em Jaciara MT. Na nossa introdução, no começo da Revolução Industrial em 1750, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou mais de 30%, ao passar de 280 para cerca de 400 partes por milhão. A taxa de aumento também se acelerou desde que começaram a acompanhá-las continuamente desde o ano de 1958, passando de 0,7 ppm ao ano naquela época para uma média de 2,2 ppm, partes por milhão, ao ano nas últimas décadas, de acordo com Bording 2016. A queima incompleta do combustível fóssil, carvão vegetal e mineral, gasolina, querosene e óleo diesel, produz poluentes, gases tóxicos como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, que são nocivos para a saúde, ocasionando aparecimento de diversas doenças, de acordo com Fonseca e Vasconcelos, 2011. As consequências para a saúde da população e o meio ambiente, como resultado da emissão destes poluentes, principalmente dos materiais particulados, não ficam restritos localmente, já que os mesmos, devido aos fatores da região, como por exemplo o relevo do entorno, o ponto de emissão, as condições meteorológicas e a natureza dos poluentes, podem viajar milhares de quilômetros pela atmosfera, atingindo assim comunidades distantes do ponto de emissão, de acordo com Leite et al. 2011. Em 2018, o estado de Mato Grosso foi o segundo maior emissor de gases do efeito estufa no país, 11,9%. Contudo, se analisou que os estados por per capita, verifica-se também que Mato Grosso é o líder na emissão de dióxido de carbono, CO2, sendo que em 2018 foi responsabilizado pela emissão de 85 toneladas de CO2 por habitante, um valor aproximadamente 12 vezes a média mundial, de acordo com Ângelo e Rotil, 2019. Segundo Pereira e Muniz Oliveira Júnior, 2020, os impactos das emissões de dióxido de carbono em Mato Grosso são setorizados. Porém, mesmo em locais onde o tráfego de veículo pesado é pequeno, o fluxo de caminhões em suas rodovias gera emissões altas de CO2, mas nas regiões de alta produção agrícola, as emissões são milhares de vezes maiores, devido ao processo de escoação do produto. Objetivos. O geral, analisar a concentração de CO2 no perímetro urbano do município de Jaciara. Os específicos, avaliar a concentração de CO2 no período úmido e seco. Descrever as internações hospitalares de acordo com as doenças respiratórias e o mês de internação da população de Jaciara. A metodologia trata-se de um estudo quali-quantitativo do tipo ecológico, realizado entre 2019 e 2020 no município de Jaciara, interior do estado de Mato Grosso, principal cidade do Vale do São Lourenço. Aqui vemos o mapa, a apresentação geográfica do município de Jaciara, dentro do estado de Mato Grosso. A população dentro da cidade de Jaciara é uma das cidades mais agradáveis do sudeste de Mato Grosso. De maio a agosto o clima é quente e semiúmido e o período de seca dura 4 meses e sua precipitação anual é de 2.200 milímetros, sendo mais intensa nos meses de dezembro a abril. É um município caracterizado climaticamente como clima tropical do Brasil central, quente e subúmido, com 2 estações do ano bem definidas. Um verão quente e chuvoso e um outono
que vai de outubro a março, e o inverno ameno seco, que vai de abril a setembro. Os dados, né, a nossa metodologia, nossos dados foram coletados, né, os dados coletados são o CO2, né, o dióxido de carbono, realizado na cidade de Jaciara MT em 3 locais diferentes, sendo eles o primeiro a 200 metros da entrada da cidade à margem direita da BR 364, sentido Cuiabá-Rondonópolis. O segundo ponto, né, feito no segundo dia, a 500 metros à margem direita da entrada da cidade, ou seja, na frente da Unidade Básica de Saúde UBS 7, e no terceiro dia, a 800 metros da margem direita da BR 364, né, sentido Jaciara, sentido Cuiabá-Rondonópolis, na frente da Escola Municipal Professora Amélia Freire Gomes, né, na BR 364, e na Avenida Washington Luiz, né, bairro Vila Martins. Então aqui estão, nesta figura a gente pode ver, né, os 3 pontos de coleta como foram citados anteriormente. As medições de CO2 foram realizadas em 3 períodos climáticos diferentes, né, sendo principalmente a período da seca e da chuva, né, ocorrendo em 3 horários, né, do dia diferente, pela manhã às 6 da manhã, às 7 da manhã, ao meio-dia, do meio-dia, ou seja, das 12 horas às 13, e ao entardecer das 18 às 19 horas. Os dados foram coletados por 3 dias, em 3 dias distintos, né? E cada período climático estudado, por exemplo, a seca foi estudado de 30 de julho, 1 e 2 de agosto de 2019. O intermediário, os dados foram coletados no dia 5, 6 e 8 de novembro, e no período chuvoso os dados foram coletados no dia 19, 20 e 21 de fevereiro de 2020. Os dados, né, de internações hospitalares por causas respiratórias, segundo o local da residência, foram obtidos do responsório de dados do Sistema de Informação da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, DW Web, por meio do Sistema Internacional de Hospitais, SI, né, do SUS, para os anos de 2019 e 2020. O equipamento que utilizamos para fazer a coleta na BR foi um medidor de CO2 digital portátil MOD 181 Omnis, né? As medições foram observadas por meio do display LCD que mostram a concentração de CO2 em ppm, a umidade relativa do ar em porcentagem e a temperatura em graus Celsius, também conhecido como termo imaging de CO2. O presente estudo identificou níveis de concentração de CO2 sempre superior à média que existia na atmosfera, que é de 350 ppm. Já os dados coletados na média ficaram em 500 ppm ou mais. Aqui os resultados, né, no período úmido podemos observar, né, percebe-se que os níveis de CO2 no período úmido foram de 580 ppm pela manhã e à tarde 570, né, e no período noturno 510 ppm aproximadamente. Já no período da seca, observamos que os níveis de CO2 no período seco, nos 3 momentos coletados pela manhã, foram 500 ppm, à tarde 500 ppm e no período da noite 370 ppm aproximadamente. Nota-se que nesta época do ano os níveis de CO2, tanto pela manhã como pela tarde, são os mesmos, e só ao anoitecer esses níveis de concentração de CO2 começam a diminuir. Então, observou-se que no momento do dia em que a temperatura é maior, a umidade do ar é menor, o que corrobora com uma pesquisa realizada em Pelotas, do Rio Grande do Sul, que avaliou a associação entre as mudanças do tempo no inverno, né, e a morbilidade hospitalar de doenças respiratórias em crianças. Identificou-se que as variáveis de temperatura, vento, umidade
e a mudança brusca do tempo se associam com o aumento das internações hospitalares de crianças menores de 9 anos. Lopes, 2016. Em nossa discussão também, a média mensal de internação por problemas respiratórios no período seco foi de 20% maior quando comparado ao período úmido. Nesse sentido, um estudo realizado por Mancin em Nascimento em 2018 em crianças da capital de Mato Grosso, Cuiabá, verificaram que nesse período de chuva, nesse segundo semestre do ano, os riscos de internação por problemas respiratórios são significativamente maiores. Além disso, encontrar associação entre internações por problemas respiratórios e a poluição, na qual a exposição a ppm, a partícula por milhão, deu 2,5, foi considerado um fator de risco para doenças do trato respiratório, né? Principalmente em crianças e idosos, né? Dentre as doenças respiratórias indicadas, destaca-se a pneumonia, a bronquite e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Segundo um estudo realizado por Negrisoli Nascimento, 2013, realizado em Sorocaba, São Paulo, com crianças menores de 10 anos, sobre a relação entre poluentes e internações por pneumonia na infância, identificou-se associação entre a exposição aos poluentes atmosféricos, né, em partícula por milhão, né, e também do nitrogênio e as internações por pneumonia, aliás, de material particulado, e o dióxido nitroso, tá? E as internações, principalmente de crianças e idosos. Então, nossa discussão, né, o presente estudo, né, obteve algumas limitações. Uma delas é o fato do estudo não poder garantir o nível de exposição da poluição de Jaciara ao CO2, o impedimento de verificar se existe inferência de CO2 na hipótese levantada pelo estudo. Outra limitação é o fato do período em que teve maior internação por problemas respiratórios serem na seca o período este que possui os maiores índices de queimadas no estado, gerando assim um viés da pesquisa. Todavia, traz importantes contribuições para a compreensão dos possíveis malefícios ligados à exposição aos poluentes, em especial ao CO2, sobre a saúde humana. Então, nossa conclusão: os níveis de CO2 não apresentam diferença entre as estações climáticas, nem entre os períodos do dia estudado, impossibilitando afirmar a relação entre os casos de internação por doenças respiratórias e a exposição do dióxido de carbono. Os meses que tiveram mais internações por doenças respiratórias foi a estação seca. Apesar do presente estudo não poder afirmar a relação entre a exposição do CO2 e os casos de internação nos hospitais por doenças respiratórias, os níveis de dióxido de carbono são superiores aos encontrados na atmosfera. Alerta para intervenções em busca de redução das emissões deste poluente para proteger a saúde respiratória da população exposta. Algumas referências. Meu muito obrigado a todos e até mais.